Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso sabadão, dia 13 de maio. Muitas oportunidades. Vamos embora que a grade está cheia, então vem comigo. Turma, vídeo de hoje tem mais de 10 jogos para a gente analisar, então pega uma pipoca, senta aí, relaxa e vamos trabalhar porque a grade tá bem interessante. Mas antes, deixa um like, se inscreve no canal, bora bater 7.000 inscritos, tá quase batendo, falta pouquinho. Se você tá me acompanhando pela primeira vez ou já me acompanha aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreve aí para ajudar. Tem um bilhete pronto no final do vídeo, mas no decorrer eu vou criar algumas apostas individuais, então fica aí comigo até o final. Começando pela segunda divisão do Campeonato Alemão, 8 horas da manhã, Kaiserslautern contra Bielefeld, Arminia Bielefeld, tá? Dois times com retrospecto horrível, mas são dois times que estão realmente precisando da vitória. Por isso, mais de um gol e meio vem muito forte, porém eu gosto também da ambas equipes marcam ou mais de 2,5. É um jogo onde a necessidade dos dois times vem muito forte e são dois times que têm uma alta taxa de gols, né? O campeonato alemão é um campeonato muito bom para over gols, então eu vou ficar aqui com o mais de um gol e meio para bilhete e quem quiser arriscar mais pode ir no ambas marcam ou mais de 2,5. Jogo 8 horas da manhã, beleza? Então se liga aí para não perder a hora. 8h30 da manhã, Leeds United contra Newcastle. O Leeds que está tentando sair da zona de rebaixamento vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Vai enfrentar o Newcastle que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Jogo bem interessante para a gente trabalhar com o Newcastle, tá? Em Newcastle empate anula ou até mesmo Newcastle chance dupla. Mas pelo desespero do Leeds, vale a pena ficar de olho nesse over goals também. Por quê? Porque o Leeds vai ter que ir para cima, vai ter que se expor. E o Newcastle que está brigando para ir para Champions League vai aproveitar bastante esses espaços que o Leeds pode trazer. Então, Newcastle para vencer, quem tiver confiante. Newcastle chance dupla para quem tiver com um pouco de medo, um pouco de receio. Porém, o mercado de gols, tá? Mais de um gol e meio. Ou até mesmo puxar aqui para o mais de 2,5. Aqui, ó, 1,62 é bem interessante, tá? Real Sociedade contra Girona, jogão. O time do Real Sociedade pode se classificar para a Champions League, tá? Não é comum o time conseguir a vaga para a Champions League, então eles vão fazer de tudo para isso. E o Girona, se eu não me engano, não briga por mais nada no campeonato. Posso estar equivocado, mas ele não tem tantas chances assim, nem de ser rebaixado, nem de conseguir uma vaga para a Europa. Então, a responsabilidade está toda com o time do Real Sociedade. O time da casa vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O problema é que ele vai enfrentar o Girona, que vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos e uma derrota. Eu vou ficar de olho na vitória do Real Sociedade ao vivo. Vou ver como o time vai se comportar, vou ver se o time vai ter momentos largos de superioridade no jogo. Se isso acontecer, eu opero na vitória do Real Sociedade. Caso isso não aconteça, eu vou manter minha posição no empate anula para a Real Sociedade. E muita gente me pergunta, pô, qual é a diferença do chance dupla para o empate anula? Chance dupla, o time empatar é green. Empate anula, se empatar, a aposta é devolvida. Então eu gosto de assumir o risco do empate, né, no empate anula, quando eu estou mais confiante na vitória do time. Quando eu não estou tão confiante assim, acho que o time pode tropeçar e empatar, eu uso a chance dupla. Mas também a cotação do empate anula é um pouco maior, tá? Então, eu vi alguns comentários sobre isso, estou sanando essas dúvidas de vocês. Jogão às 9 horas, tá? E aqui temos Bayern de Munique contra Schalke 04, odd muito esmagada, né, para o Bayern de Munique. Tem que ser feito o match combo, mas para esse jogo eu vou preferir essa opção aqui, ó. Ambas marcam ou mais de 2,5. Tá pagando pouco? Muito pouco. Mas eu acho que o Bayern de Munique vai golear, tá? Então você pode também vir aqui na linha de 2,5, que está pagando 1,24, mas são linhas que estão muito esmagadas. Qual é o meu conselho? Jogo do Bayer Leverkusen, jogo do Bayern de Munique, jogo do Dortmund, que daqui a pouco vocês vão ver, vão estar com odds bem esmagadas. Tenta esperar 10, 15 minutos de jogo. Viu que o Bayern de Munique está amassando? Gol no HT ou vitória do Bayern de Munique no HT. Se você vê que o jogo está um pouco truncado, não saiu gol no primeiro tempo, segundo tempo você abre a linha de mais de um gol e meio ou da vitória do Bayern de Munique, se você vê que o time tá bem, beleza? Eu trouxe para vocês porque realmente o Bayern deve amassar. Então aqui, Bayern vence com mais de 2 gols e meio na partida, deve dar uma odd de 1,30, tá? Mas realmente prefiro que vocês tragam pro live ou se exponham aí a muitos gols. 10h30 da manhã também pela Bundesliga,
Wolfsburg contra Hoffenheim, tá? O Wolfsburg, ele tá brigando para tentar a vaga para ligas europeias, né? Calendário europeu na temporada seguinte. E Hoffenheim tá brigando para se afastar mais da zona de rebaixamento. Juntando essas duas necessidades, casa gols, tá? Ambas marcam ou mais de 2,5. O ambas marca vem muito forte, tá? Tá pagando aqui 1,53. Porém, como eu gosto de mais segurança, eu vou no ambas marcam ou mais de 2,5 aqui para vocês. Mas quem gosta de arriscar mais, vale a pena sim. O ambas marcam às 10h30 da manhã. 11 horas da manhã, Aston Villa contra Tottenham. Vocês vão ficar falando, pô, Profeta, só fala mercado de gols. Mas eu basicamente gosto de trabalhar em gols, chance duplas e escanteios, tá? Então eu separo na minha grade o que é que eu vou trabalhar. Aston Villa contra Tottenham é um jogo muito forte para gols. O Aston Villa tá tentando vaga europeia e o Tottenham também. E os dois times deram uma queda nos últimos 5 jogos. O Aston Villa, nos últimos 5 jogos, já perdeu 2 seguidas e o Tottenham venceu somente a última passada, mas vinha de 3 derrotas consecutivas. Então, a linha de gols, o campeonato inglês nessa reta final deve ser um campeonato de muitos gols. Foi assim na rodada passada, acho que todos os jogos bateram 2,5. No domingão, isso mesmo, todos os jogos do domingo bateram mais de 2,5. Então tá chegando no final, os times vão ter que se expor mais, os times vão ter que abrir mais mão de tanta organização tática e tentar atacar mais. Por isso a gente vai ter que explorar essa linha de gols, tá? Mais de 1,5 vem forte, ambas marcam ou mais de 2,5 também vem muito forte nesse jogo do Aston Villa contra Tottenham. Chelsea contra Nottingham Forest, aqui eu tenho uma coisa peculiar que eu quero trabalhar com vocês. Nottingham Forest tá brigando para não cair, acho que não vai cair, e o Chelsea não briga por mais nada, né? Vai só cumprir tabela nessa Premier League. O Chelsea vem de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e ele não vence em casa. Desde que Lampard estreou de volta no Chelsea, o Chelsea não vence em casa. Então essa odd de 6,10 pro Nottingham dá pra gente trabalhar na linha de handicap pro Nottingham Forest. Lembrando, o Chelsea não está bem dentro de casa, então vai enfrentar um time que tá precisando do placar, que é o Nottingham Forest, e eu vou indicar aqui para vocês Nottingham Forest mais 3, ou seja, se o Chelsea vencer o Nottingham por 2 gols de diferença, a gente ainda tem green. O red só acontece se o Chelsea vencer o Nottingham Forest por 3 gols de diferença. A última vez que o Chelsea venceu por 3 gols de diferença, eu nem me lembro. Eu sei que ele fez 3 gols na rodada passada, mas não é fazer 3 gols, é vencer por 3 gols de diferença, tá? Acho muito difícil o Chelsea bater o Nottingham Forest. Ele pode vencer, mas por 3 gols de diferença, acho que não. Então, handicap mais 3 pro Nottingham Forest. E também mercado de escanteios, tá? Mais de 4,5 no HT ou mais de 8,5 no tempo total. Manchester United contra Wolverhampton, 11 horas da manhã. Se liga no tanto de jogos que vai ter bem cedo no sabadão. Ainda não deu nem meio-dia nas minhas análises e o mercado tá pegando fogo. United contra Wolverhampton. United que perdeu os últimos 2 jogos, tá? Então ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Wolverhampton, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Aqui é United para vencer. United que deu uma caída de rendimento na temporada. Rashford parou de marcar. O time deu uma caída de rendimento. Isso mostra que o time de Den Haag é um time bom, mas precisa de contratações para a próxima temporada, principalmente se ele conseguir o seu objetivo, que é vaga para a Champions League. United que precisa vencer para continuar brigando por Champions League, para mim, é United para vencer. Wolverhampton é um time chato, Wolverhampton é um time que pode trazer complicações para United, mas eu vejo sim o time saindo de casa com a vitória. Meio-dia, Bodo Glimt contra Rosenborg. Vou criar um match combo aqui para vocês nesse jogo, tá? Para quem não sabe, match combo é uma aposta personalizada que eu clico aqui, ó, no botão criar aposta e aí a gente vai conseguir trazer mais valor para esse jogo. Primeiro, Bodo Glimt ou empate. Pô, Profeta, pagando 1,9. Quem quiser colocar a vitória, coloque. Mas eu quero trazer o que para vocês? Segurança, tá? Então, Bodo Glimt ou empate, mais de 1,5 gol na partida. E vamos trabalhar o mercado de escanteios, que é um mercado que nos últimos 2 jogos do Bodo não bateu com frequência, mas eu continuo analisando, eu continuo observando esse time e é um time muito bom para cantos, então a gente vai continuar nesse padrão, tá? Mais de 8,5 escanteios no tempo regulamentar e mais de 3,5 no HT no primeiro tempo, dando uma odd de 2. Lembrando, eu estou utilizando o chance dupla casa. Quem quiser colocar a vitória do Bodo, pode colocar, a cotação vai subir um pouco mais, vai bater próximo de 2,50, mas continua com valor, beleza? Mas a minha vai ser essa, Bodo empate, mais de 1,5 gol na partida, mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo e mais de 8,5 escanteios
no tempo regulamentar. Esses escanteios, para bater o Bordeaux, precisa demorar um pouco para fazer gol, né? Nos últimos jogos ele vem marcando gols logo e esquecendo de ter cantos. Então vamos torcer aí para ser o primeiro tempo 1-0 lá no final do primeiro tempo, para dar tempo de bater os escanteios e ter a pressão do time. Esse jogo é ao meio-dia. Também na Noruega, lembrando que o Bordeaux é da Noruega, temos o Sarpsborg contra o Brann. O time da casa eu não conheço muito, mas eu trabalhei bastante o Brann na temporada passada e eu vou de mais de 1,5 gol pagando 1,21. Temporada passada eu falava, tem Brann, tem gols, e eu tô repetindo nessa temporada da Noruega, tá? Tem Brann, tem gols, mais de 1,5 gol na partida, tô dentro. Jogo também aos meio-dia, mesmo horário do Bordeaux. 1h30 da tarde, Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. Dortmund que tem que continuar vencendo. O último jogo calou a boca dos críticos que chamaram ele de amarelão. Apesar dele ser um amarelão, ele meteu 6-0 ou foi 5-0 dentro de casa, não me lembro. Mas sim, galera, tô confiando no Dortmund, beleza? Acho que ele vai sair daí vencendo. Vou fazer um match combo também, uma opção criar aposta aqui para vocês. Dortmund para vencer, mercado de escanteios, tá? Dortmund também é um time que está com a média legal de escanteios e o Borussia Mönchengladbach não é um time tão bobo, então também pode trazer escanteios a favor. Não vou esticar muito a linha de escanteios, vou ficar no 7,5, tá? E eu quero cartões. Quero ver se o ambas cartões sim tá pagando pelo menos 1,8, 1,10 para a gente fechar nosso bilhete. É um jogo que pode sim ser um jogo de cartões, tá? Ambas equipes recebem um cartão 1,27. Cara, gostei, tá? Tô dentro. Odd de 2, odd de 1,95, basicamente. Dortmund para vencer, mais de 7,5 escanteios na partida e ambas equipes recebem cartão. Se você quiser trocar o ambas equipes recebem cartão para mais de 2,5 cartão, vale a pena também, tá? Porque às vezes sai 3 cartões pro Mönchengladbach e o Dortmund não leva cartão, ou às vezes sai 3 pro Dortmund e o Mönchengladbach não leva cartão. Mas eu prefiro ambas sim, porque são 2 cartões, né? Então, odd de 1,95. Pô, profeta, eu não quero fazer match combo. Vitória do Dortmund, tá? Dortmund tem tudo para vencer esse jogo contra o Mönchengladbach. Eu queria uma odd maior, mas realmente é o que o mercado está oferecendo. Pelo Campeonato Português, temos Portimonense contra Benfica. Benfica que precisa continuar vencendo para não perder, né? Não deixar a peteca cair. Logo nos últimos jogos, só faltam 3 jogos, o Benfica tem que vencer 2, se eu não estou enganado, tá? Então, para mim aqui é vitória do Benfica. Pode ser um jogo duro, Portimonense é um time chatinho, o Benfica tem muito mais elenco e está muito mais focado em vencer o Campeonato Português. Por isso, é vitória do Benfica. 4h30 da tarde, temos Sporting contra Marítimo. Sporting que está brigando por uma vaga para calendário europeu para a temporada seguinte. Então, o Sporting dá para ficar de olho na vitória. Mas o mais de 1,5 gol pagando 1,18 é interessante para fechar bilhete. Tendo em vista que o Marítimo é um time que está brigando para sair da zona de rebaixamento, tá? Então pode ser um jogo também para gols, tá? Casa vence com mais de 1,5 gol pagando 1,37 é interessante. Mas eu vou ficar aqui na linha de mais de 1,5 gol, pagando 1,18 para fechar bilhete, tô dentro. E para finalizar, vamos falar do nosso querido Brasileirão Série A, começando com Bahia contra Flamengo. Vou criar um match combo para vocês nesse jogo do Bahia contra Flamengo, um match combo de valor, tá? Para mim o Flamengo não perde esse jogo, o Bahia é um time que tá se encaixando ainda. Venceu o Vasco, dentro da casa do Vasco, venceu mais o Vasco, velho. Tá um time muito... Não tá ruim, eu ia falar ridículo, mas não tá ruim. Tá ridículo de ver o Vasco jogar, tá? O jogo que eu assisti ontem do Vasco e Curitiba, que primeiro tempo horrível. Mas o Flamengo tá se encaixando e o Bahia vai ter complicações. Eu vou de Flamengo ou empate e vou para a linha de cartões, uma linha que eu tô gostando muito de trabalhar nesse Brasileirão, tá? Vamos aqui esperar carregar. Turma, ambas equipes recebem um cartão. Simples. Odd de 1,47 para você juntar com outro bilhete de odd 1,20, 1,30 e já dá uma ótima entrada. Flamengo ou empate e ambas equipes recebem um cartão. Fluminense contra Cuiabá, aqui é poupa-tempo, tá? Fluminense que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, vai enfrentar o Cuiabá que levou uma lapada do Atlético Mineiro e tem tudo para levar uma lapada do Fluminense também, tá? Aqui é Fluminense para vencer. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira de meio-dia, o jogo é sabadão, 6h30 da noite. Bem provável que essa odd do Fluminense derreta para 1,30, 1,28 ainda. Eu acho, tá? Não queria, mas eu acho. Por isso, quem já puder fazer o bilhete com o Fluminense, já faça, porque a odd deve cair. E, continuando no Brasileirão Série A, temos Palmeiras contra o Bragantino também, 6h30, Palmeiras para vencer, tá? Mercado de escanteios é bom, mas não bateu nos últimos 2 jogos do Palmeiras em casa, se eu não estou enganado.
mais de 4.5 escanteios no HT, não bateu. Então vou esperar um pouquinho o time voltar a ser aquele time maravilhoso de escanteios, ou se no ao vivo eu ver que as jogadas estão sendo de linha de fundo, estão sendo de chutes de média e longa distância, eu opero no mercado de escanteios no ao vivo. Mas pré-live é Palmeiras para vencer, tá? Palmeiras goleou o Grêmio, jogou bem o primeiro tempo, merecia ter saído do primeiro tempo vencendo, o Grêmio arrumou um empate, porém no segundo tempo, Palmeiras veio com tudo. Bragantino, que é o rei do empate, né? 4 empates nos últimos 5 jogos, não deve aguentar o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. Tô dentro também. E para finalizar, Atlético Mineiro contra Internacional. Cara, vou dizer a vocês, tá? Tô de olho nesse menos de 3 gols e meio. Tô de olho nesse menos de 3 gols e meio. Profetas são 2 times bons, são. Mas o Atlético Mineiro goleou o Cuiabá, goleou. Mas o Internacional tá difícil de colocar a bola para dentro, lá ele. E o Atlético Mineiro tende a se complicar com times do mesmo nível ou um pouco superiores, tá? O Internacional nesse momento está no mesmo nível do Atlético Mineiro, então a linha de menos de 3 gols e meio é interessante. Outra dica, os 4 jogos do Brasileirão, todos você pode acrescentar o ambas cartão, tá? Ambas recebe cartão. É uma odd que vem batendo com muita frequência. Eu sei que é uma odd baixa, 1,10, 1,8, 1,15, 1,12, mas vale a pena para acrescentar o seu bilhete. Fechou? E aí, vamos para o nosso bilhete pronto do canal. Nosso bilhete do sabadão. Se você pulou o vídeo pra cá, perdeu vários bilhetes que eu fiz no decorrer do vídeo, tá? Então volta lá pra pegar os bilhetes. E é isso. Fluminense pra vencer, mais de 1,5 gol entre Sarpsborg e Bran, e Benfica pra vencer, dando uma odd de 2,10 para você mais do que duplicar o seu investimento. Chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar aqui comigo todos os dias. Se puder deixar um like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.